Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Gente, o troço aqui é barulhento. Tô no conforto do meu lar, junto com a minha família. Daqui a pouco aparece um moleque correndo, meu neto gritando, carro passando. Mas é aqui que eu consigo, descabelada, sem filtro, entendeu? Por quê? Porque é aqui que eu consigo aparecer dentro da minha realidade e te proporcionar um tratamento terapêutico estratégico, que foi um método que eu desenvolvi e deu super certo para mim, gratuitamente, ou se quiser continuar, por R$1 minuto. É um investimento pessoal, né? Você com você mesmo. E eu sei, nossa, que tô descabelada. E eu sei que muitas vezes a gente não tem esse R$1. Então, eu preparei uma cola aqui de um conteúdo muito legal. E, por favor, se você puder me ajudar compartilhando, seguindo, comentando nas outras redes sociais, para que meu conteúdo cresça, sabe? Se te acrescentou, comenta aqui. Eu sei que quando a gente vive um relacionamento abusivo, tá passando por uma fase difícil, é difícil a gente se expor numa rede social. Mas assim, o que você puder fazer para ajudar a gente, e o valor e o gratuito não é desmerecendo a classe dos terapeutas, dos psicólogos, mas é uma forma que eu encontrei de fazer a minha parte como pessoa, para aquelas pessoas, retribuindo aqueles 4.000 e poucos inscritos no meu canal, que acompanharam a minha trajetória, onde eu expunha a minha vida dentro de um relacionamento que eu achava que era o meu para sempre, que era até o último dia da minha vida, e que eu tinha que superar as dificuldades sorrindo. Então, é desse jeito que eu consigo retribuir para as novas pessoas ou para aquelas pessoas que se identificaram durante todos esses vídeos. Eu tenho uma cola aqui porque minha cabeça não é boa, tá? Eu vou deixar o link aqui das outras redes, mas não tem segredo. @_ cura em essência, vai aparecer lá uma mandala. É a mesma que tá aí nos shorts, tá? Eu não sou blogueira, eu sou terapeuta, então colabora com a minha paciência. Porque vocês estão ligados que eu não mando recado, né? É isso. Algumas coisas não mudou. Não mudaram. Tem que prestar atenção aqui no português. Olha só, gente. É porque o que tem que a gente fala mal, né? Que as pessoas falam mal, criticam. Na hora de criticar, todo mundo levanta o dedo, né? É sempre assim. Então, gente, vamos lá. Ó, a primeira coisa, assim, um resumo do que eu tenho feito nas outras redes, tá? Essa semana que passou, a gente falou bastante de codependência, né? E no último vídeo também. Só que anterior a esse último vídeo, eu falei muito de energia, de vibração, porque esse foi o carro-chefe do método que eu desenvolvi para poder fazer o cura, que é esse tratamento bacana, em conta, e algumas vezes gratuito. O que acontece? Eu precisava falar da energia antes para vocês, porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. E a gente fala, Pamela, esse lance de energia não existe, eu não consigo empregar na minha vida. Mas isso aí não é só para ficar rico. Para ficar rico, você tem que trabalhar, são outras estratégias. Só que para você ficar rico e aplicar essas outras estratégias, você precisa estar com um emocional bom. E nas outras redes, eu explico o que é a terapia estratégia, que é a minha especialidade. Então, o que acontece? A codependência, hoje, eu tenho consciência que quando eu fui naquele profissional aonde eu quis levar o outro, porque alguém precisava me entender e me dar razão que o problema não era eu, e o profissional falou assim, não, o problema é você. Foi muito difícil para eu aceitar, porque eu buscava onde foi que eu adoeci. Eu nasci com aquilo brotou, aonde eu peguei essa doença da codependência. E aí, quando eu fui me capacitar, quando eu fui estudar para me tornar terapeuta, eu entendi que isso não é genético. A codependência não é genética. A gente tem uma predisposição a ela lá na infância, mais em mulheres, porque a mulher ela é criada para ser mais submissa, né? Para ser mais companheira, para ser mais pacienciosa, para unificar um lar, não sei qual que é a palavra. Então, vocês entenderam, né? Entendeu? Para ser o esteio, para ser o alicerce. Então,
por mais que ela seja mais frágil, é ela que tá ali sustentando tudo. Ela é um dos pilares, né? Tanto da casa, quanto do casamento, quanto da família. Então, a mulher, ela tem mais essa predisposição de adoecer pela codependência. Vendo a mãe, né, ser submissa ali. E aí, eu vou dar um exemplo, que se meu pai e minha mãe sonhar que eu faço esses vídeos, nem sei, mas olha só. Muito obrigada, pai e mãe, porque se eu cheguei até aqui foi pelos traumas, os bloqueios que vocês me proporcionaram. O que acontece? Olha só. O meu pai, ele não é alcoólatra. Mas ele teve uma infância sofrida, meu pai é muito machista, né? Minha mãe já é mais submissa, minha mãe nunca trabalhou fora, meu pai sempre foi o provedor, toda aquela história bonita, né? Que as famílias aí de muito antigamente tinha daquela família para sempre de margarina, onde só se casam uma vez e vivem felizes pro resto da vida. Não sei se é todos eles, mas dos meus pais é. Então o que acontece? Quando meu pai bebia, numa festa, no aniversário, no almoço de domingo, aí ele queria resolver um problema ao qual ele não tinha coragem de resolver durante a semana, que era chamar nossa atenção. Ele queria conversar com a minha mãe, discutir relação, coisa que no dia a dia não existia, né? Então, assim, pra mim, isso se tornou muito normal. Quando eu casei, pra mim, era normal. Ali nasceu a codependência. Quando eu casei, pra mim era normal meu marido tomar uma cerveja, ele ficar um pouco alterado, né? Ele querer conversar coisas mais sentimentais que em outros dias ele não conversava, ou ele falar coisas que eu achei que ele havia esquecido, que ele não desse importância, entendeu? Por quê? Porque era o exemplo que eu tinha em casa. Então, pra mim, era normal. Tava tudo bem. Mas não é. Porque foi ali que eu... Achei que tivesse chegado alguém. Foi ali que eu realmente desenvolvi com tudo que tinha direito a minha codependência. Embora tenha sido situações diferentes, né? A bebida do meu pai com a limitação do meu relacionamento, a limitação emocional que o pai dos meus filhos, que o meu relacionamento trazia, eu já tinha uma predisposição. Então ali foi fácil eu desenvolver a codependência e achar que o outro era uma pessoa tão boa, que em algum momento ele ia mudar. Que aquela pessoa era uma pessoa tão boa, que em algum momento a minha paciência, o meu amor, a família que a gente tinha faria com que ele mudasse. Só que, gente, cada caso é um caso. O pai dos meus filhos, ele foi laudado, ele precisou de uma medicação, ele também não tinha aceitação dos problemas, dos traumas, dos bloqueios que ele tinha. Entende? Então, nos outros 80 e poucos vídeos para trás, vocês vão ver uma pessoa ignorante, porque eu não tinha consciência do que eu vivia. Eu explico para vocês como era a minha rotina, como era conviver com uma pessoa como ele, mas sem a visão profissional que eu tenho hoje. Que isso fique claro. Então, a codependência é o quê? A codependência, ela se manifesta de uma forma energética. Por que foi importante eu falar para vocês da energia lá atrás, que foi um divisor de águas na minha vida? Porque quando a gente é codependente, qual que é a nossa vibração? A vibração da dependência. O que é essa vibração? É quando a nossa energia, ela se concentra em emoções de baixa frequência. Quais são essas emoções, Pamela? Medo, a escassez, a necessidade da validação externa do outro, entende? Tipo assim, ó, quando eu era casada, eu limpava até os rebocos da parede com escovinha de dente. É toque, é doença. Porque a minha mãe fazia isso na esperança que o meu pai chegasse do serviço e, como era a única atividade que ela exercia, que ele validasse. Só que o meu pai, ele queria uma parceira, assim como meu marido. Ele não queria uma empregada doméstica. Isso não é ser esposa troféu, larga a mão de ser sonsa, tá? Aí, o que aconteceu? Eu não tinha essa validação.
Todo mundo chegava em casa e falava assim, como que você consegue, com 2 crianças, com 2 bebês e uma criança, ter uma casinha tão impecável? Só que você acha que meu marido reparava nisso? Porra nenhuma. E aquilo me entristecia muito, entendeu? E o que acontece? Quanto mais você vibra nessa energia do medo, da escassez, da necessidade, mais você alimenta a codependência, mais você atrai pessoas que precisam ser salvas. Porque você fica preso num ciclo, eu tenho uma cola aqui porque eu ia esquecer disso. Então, Pamela, eu não sou casada, mas eu tenho o dedo podre. Não é que você tem o dedo podre, é porque a sua frequência é essa aqui de baixa vibração. Entendeu? E aí você acaba atraindo pessoas que precisam ser salvas. E é essa mesma salvação que não deixa você sair do lugar e ter um outro relacionamento, ser feliz. Eu tenho pacientes que já chegaram em mim com uma codependência tão grande que desperta crises de ansiedade terríveis. É uma dor na alma, gente, que não sara. Vou falar pra vocês que eu cheguei nesse estágio, não. Eu não cheguei nesse estágio. Eu, graças a Deus, me escolhi antes. Mas eu sei o quanto dói. Porque eu tive ali, ó, na beirinha de conseguir chegar nesse estágio. As pessoas codependentes, por ter uma baixa autoestima, a gente acaba se ancorando no outro de uma tal forma que a gente não se vê sendo completo sozinho. Por isso que o relacionamento é de idas e vindas. Idas e vindas. E o limite não tem um limite, sabe? O limite é não ter o limite. Você perde o senso. E todas as vezes que você pensa que aquela pessoa, que aquilo vai acabar, cara, é uma sensação que a gente vai se perder da gente mesmo. A codependência se resume a isso. Só que até a gente chegar nessa visão, a gente consegue ver tudo ao nosso redor, mas não tem força para sair. Então você fala, não, eu não vou mais me sujeitar. Você se pergunta o porquê você ainda passa por isso. Por que você volta para quem te faz mal? Enquanto as pessoas te julgam de safado, sem vergonha, sem credibilidade, sem isso, sem aquilo outro, você só tá doente e você não consegue se responder, porque o seu relacionamento é de idas e vindas, você não consegue ficar sozinho, e porque você sempre volta para aquela pessoa que te faz mal, você não consegue sair daquele emprego que te adoece, você não consegue falar não quando você quer. Então, a codependência, ela não se aplica só em relacionamento. Ah, Pamela, então quer dizer assim, eu me identifiquei com o que você disse, mas quer dizer assim que meu marido é louco, tem um transtorno? Não, nada a ver. Pode ser que assim, ó, hoje em dia as famílias, elas começam muito no imediato. É muito lindo, é muito maravilhoso você falar assim, eu conheci um cara e a gente se conheceu e aí a gente dormiu junto e a gente nunca mais se separou. E esse nunca mais se separou vem com toda aquela história incrível de altos e baixos. Porque você não conhecia a pessoa, você não sabe de onde ela veio. Você já vibra nessa energia de salvadora, né? Enfim, mas você não entende que aquela pessoa, principalmente o homem, ele traz uma educação um pouco mais reservada. Ou porque ele não teve pai, ou porque a mãe negligenciou porque era sozinha, precisou trabalhar muito e ele ficava com a avó. A avó já não tinha mais paciência, então a avó meio que fazia aí um abuso emocional. E aí, essa pessoa não é louca, ela não é ruim, ela não é monstro, mas ela vai reproduzir no relacionamento, na família, aquilo que ela aprendeu, porque ela não aprendeu de outro jeito.
Ai, por isso eu tenho que ir embora. Não. Paciente, quando chega pra mim e começa, minha mulher é isso, 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 isso e isso. Eu falo, larga. Se não tá bom pra você, amigo, vai embora. Ah, não, mas eu não quero ir embora. Então, peraí. Então, opa, já tem uma esperança. Então, vamos arrumar. O que você faz é o que reflete na sua esposa. O que ela faz é o que reflete em você. É como se fosse um espelho. Então, vamos ajustar as atitudes para que a gente consiga, a princípio, ter um relacionamento funcional. E o próximo passo é ter o conto de fadas. Mas primeiro precisa de um relacionamento funcional. Quando você volta para quem te faz mal, é porque o seu cérebro, ele entende que o amor vem através da dor. Por quê? Hoje eu entendo que, mais uma vez, a codependência, ela está lá na sua infância, lá no seu começo, que é a primeira socialização. Dali saem todos os traumas que é aplicado na sua vida hoje, que você reproduz automaticamente hoje. Então é lá que a gente vai arrumar. Mas como que eu vou voltar lá? Através de mudança de ações. Esse é o meu método. Por isso que a gente trabalha com energia. Você vibra diferente através de palavras e de pensamentos. Você toma uma outra atitude nas situações que você reproduz automático. E aí você consegue eliminar os seus gatilhos e os traumas e os bloqueios. E aí você sai daquele ciclo de sofrimento. Gente, é muito fácil, parece difícil. Pamela, você está falando grego ou impossível, mas não é. E mais nos próximos vídeos eu vou dar aí detalhes e exemplos diários mesmo, porque na verdade esses exemplos já estão lá nas outras redes sociais, tá? Mas eu vou dar aqui também. Então, o que acontece? O cérebro da gente, o subconsciente da gente, ele acaba gravando coisas, por mais que a gente não vive mais. Voltando no meu pai e na minha mãe, hoje eu conheço o meu limite. Só que eu não posso ser a chata do rolê. Porque, cara, hoje em dia todo mundo toma uma cerveja, né? A pessoa tá ali. Nem todo mundo vai tomar a cerveja e se comportar como o meu pai. Então, eu não posso generalizar, né? Mas, assim, é uma coisa que eu não gosto. Que não me traz conforto. E eu não me sinto bem. Então, a Mariana, né? Que é minha filha. Aí tem ela nos vídeos tudo aí. Vai tomar uma cerveja com os 20 e poucos anos dela. Cara, beleza, sem problema. Tô tomando a minha água com gás, tá tomando a sua cerveja, né? Mas assim, sem tratar de assuntos que realmente são importantes. Isso a gente faz em outra situação. Se o intuito da cerveja é socializar, relaxar, não vamos tratar isso como uma fuga. Vocês conseguem entender? Então, a fuga a gente trata. O momento relax a gente vive. Para que isso não traga reproduções negativas na vida da gente. Então, quando a gente se sujeita àquilo que nos faz mal, é porque a gente já tem uma pré-posição na codependência, é porque a gente aprendeu que o amor é uma dor. E enquanto isso não mudar, a gente vai chamar de saudade o que é trauma. Quando a gente percebe que voltar sempre dói, a gente precisa decidir parar de repetir. E a codependência morre quando a gente se escolhe, quando a gente olha pra gente. Quando a gente entende que o outro não tem nada a ver com a gente. O outro foi quem a gente colocou no nosso lugar. Mas o nosso lugar não é o lugar dele. Por isso que quando a gente vai ajudar o coitado, a gente vira o coitado. Porque pode ser que aquela pessoa, ela não tem maturidade, ela não está pronta, ela não está preparada para ser ajudada. Então, se o outro não está pronto, preparado para ser ajudado,
Você não precisa drenar a sua energia, ser infeliz para tentar salvar alguém. Isso é uma doença e você precisa tratar ela. Pamela, eu tô cansada. Meu marido não ajuda em nada em casa, meu marido não me valida, a gente não é parceiro, a gente não conversa, quando fala é briga. Muitas vezes eu chego no serviço, eu não consigo trabalhar, porque eu fico pensando, é movimento repetitivo, eu choro, eu fico pensando que eu não vou ter força para sair desse relacionamento, eu tenho medo de me arrepender, eu tenho medo de tá tomando a escolha errada, a decisão errada, eu acho que eu não vou dar conta. Tudo isso aí faz parte da codependência. Tudo isso aí, tratado, conversado, colocando na frente a consciência, a realidade dos fatos, a gente dilui. Mas também, cada caso é um caso, porque em alguns momentos essa família, esse relacionamento, a sua codependência, ela só precisa mesmo de um ajuste. Não precisa virar as costas e... Não. Tudo depende muito. Mas você tendo essa consciência da codependência, você se identificando com tudo que eu disse, acompanhe as redes sociais, porque lá vai ter muito mais conteúdo, vai ter muito mais coisa que a gente pode ter a certeza de qual é o momento que você está vivendo. E agora, no Cura, hoje eu abri uma estação. Essa estação chama Cerejeiras. É aquela estação, aquela florzinha japonesa. Sabe por quê? Todo mundo fala, a lagarta e a borboleta. A lagarta e a borboleta. Cara, eu não quero ficar rastejando. Eu nunca rastejei, eu só fiquei doente. Eu só fiz algumas escolhas erradas porque meus pais me educaram errado. Entendeu? E isso me fez... Desculpa. E isso me fez ser fria em alguns pontos comigo mesmo, não com o outro, porque com o outro eu sempre acolhi, o outro eu sempre cuidei. Agora eu brinquei de Frozen comigo mesma, entendeu? E essas florzinhas, a sakura, a cerejeira, ela brota no inverno mais rigoroso. E cada flor que floresce é uma renovação. Então agora, no dia de hoje, a gente já entende o que é energia, o que é codependência, sabe? Os traumas, os bloqueios que a gente vem. Cara, é muito fácil a gente conversar com alguém na rua e a pessoa fala assim, cara, desde criança minha vida não dá certo, sabe? Desde criança isso acontece, desde criança aquilo acontece, sabe? Então, tá muito explícito o que a gente tem, entendeu? Tá muito na cara o que a gente tem. É só ajustar. A gente primeiro ajusta para ser funcional e aí depois a gente vive o extraordinário. É simples assim. Consegue entender? Porque se você for ver os 80 e poucos vídeos para trás e ver esse agora, não foi só tipo a aparência que mudou. Porque lá eu tinha 14 anos a menos, né? Embora que eu acho que os 14 anos a menos não fez diferença nenhuma na minha vida. Entendeu? Eu estou ótima. Estou na minha melhor fase, inclusive. Mas as coisas mudaram. Eu mudei, minha cabeça mudou, minha energia mudou. E eu falo mais. Hoje, sendo terapeuta, tendo passado por um relacionamento tóxico e abusivo, hoje, não vibrando mais como a salvadora da pátria, eu conto pra vocês que hoje, depois de 7 anos separada, eu tenho um relacionamento com alguém cheio de traumas e bloqueios. Eu atraí isso? Não. Eu fui consciente disso, sabe? Como que é me relacionar com alguém com traumas e bloqueios? Uma pessoa quase tóxica, funcional. E eu posso falar disso aqui pra vocês sem problema nenhum. Sem problema nenhum.
Por quê? Porque hoje, quando a pessoa é ex-codependente, você tem o autoconhecimento, você tem os seus limites, você não tem problema nenhum em falar não. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, você sabe aonde está o abuso? Não é com o que o outro faz com você. É o que você permite que fazem com você. Então, eu, Pamela, hoje, eu não permito que ninguém faça nada que me tire o conforto, nada que me deixe constrangida. Eu aprendi. E eu aprendi através das energias. Mas eu vou te explicar de uma forma diferente, dando o exemplo da energia. Então, foi um vídeo de 25 minutos. Eu espero ter te ajudado muito, tá? Vamos falar mais disso no próximo vídeo. Dando uma resumida, porque foram 25 minutos. É assim. Interagiu nas redes sociais. Ganha tratamento gratuito. Quer permanecer no tratamento? Terapia Estratégia? R$1 por minuto. Conforme você for compartilhando, conforme você for salvando e interagindo. Quer me ver? Vem aqui no YouTube, que eu estarei aqui quinzenal, semanal, falando de assuntos que a gente vive. O cura é real, porque eu sou real, eu vivi, e antes da teoria, eu já tinha prática. A teoria foi só para verbalizar algumas coisas, de uma forma que todos os terapeutas e os psicólogos verbalizam. E para ter o papelzinho que todo mundo exige, né? Mas fora isso, eu já havia vivido. E o que mais que eu tenho para falar? A gente pode falar no próximo vídeo um pouquinho mais. Porque que na infância, né, a gente traz essa predisposição para codependência, porque na infância a gente teve aí um amor condicionado, isso acabou virando um padrão, e a gente acaba atraindo aquela pessoa que confirma, né, aquela dor pra gente se sentir em casa, aquela predisposição de sentimento conflituoso, é o que a gente faz. Mas se você aplicar a disciplina mental e energética, você rompe essas repetições de uma forma muito simples, muito simples. Então você vai lá nas outras redes sociais, qualquer uma das duas, aquela que é rapidinho e aquela que tem textão, que eu não sei se eu posso falar aqui, que aí o que vai acontecer? Você pode deixar pergunta lá, e lá eu respondo, entendeu? Então, Pamela, minha situação aqui é essa e essa, e aí eu consigo te responder no direct, tem meu telefone lá, entendeu? Mas, por hoje, eu espero que você tenha entendido que a energia é sim um divisor de águas, porque é a energia que faz a gente bitolar no sofrimento. A gente veio falar hoje que essa codependência que você sente hoje, que te trouxe crise de ansiedade, síndrome do pânico, foi uma coisa predisposta lá na sua infância e você totalmente desenvolveu no seu relacionamento. E a gente veio falar hoje que tá tudo bem. O medo de você pensar que não é suficiente, que você não se basta, porque isso só faz parte da doença. A gente vai tratar e você vai ficar muito bem, assim como eu. Estou ótima, inclusive. E lembrando que não é que o meu atendimento é ruim, é porque eu estou retribuindo o que 4.000 pessoas fizeram por mim, me ouvindo quando eu não tinha ninguém. É para retribuir aquelas pessoas que me ajudaram. Isso fez a diferença. Aquela pessoa que eu olhei e eu me identifiquei, não foi pela aparência, não foi pelo consultório, não foi pelo status, mas foi porque ela passou verdade naquilo que ela dizia. E eu tomei ela como exemplo. É para retribuir isso. Então não é porque meu atendimento seja ruim. Eu só estou sendo pessoa. E se todo mundo fosse um pouquinho assim, eu acho que seria diferente, mas como não é o que eu posso, entendeu?
É o que eu posso, é quem eu sou, é o que eu quero. Quero fazer isso por você, pro seu amigo, pro seu colega, pro seu pai, pela sua mãe. Tá entendendo? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E não esquece de compartilhar e curtir as outras redes.